Aí, de repente, o Senhor aí foi passando, 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 foi um dia o Senhor falou aí o Senhor falou pra mim assim, aí o Senhor falou pra mim assim: "Minha serva, prepara a mala do seu esposo". Eu falei assim: "Como assim, Senhor? Como que eu vou preparar essa mala do meu esposo?". O Senhor falou assim: "Não se preocupe, eu vou preparar tudo". Eu falei: "Amém". Aí como o Senhor já tinha falado antes, né. Aí quando chegou esse dia, aí eu já tinha separado aquelas roupas, né, só aquelas roupas. Eu falei assim: "Ah, então por isso que a menina tá mandando eu separar o guarda-roupa para o pai dela, porque, Deus tocou no coração dela que ele ia voltar, ia preparar as malas dele". Aí eu peguei, naquele momento eu falei assim, na hora do desespero, eu falei assim: "Então, por que que o Senhor mandou eu preparar a roupa dele, a mala dele, sei que ele já deu a entrada no divórcio?". E eu falei assim: "Ah, vou pegar essa roupa e olhar para os outros". Aí o Senhor falou: "Não faça isso". Eu falei assim: "Não, tu não confia em mim não. O que eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer". Foi tremenda aquela voz. Aí eu parei de joelho e pedi perdão ao Senhor. Sim, Senhor, amém. E ali, quando chegou o dia dia 16, no dia 16, dia 17, no dia 17, eu fui pra igreja. Fui pra igreja e lá Deus tomou um vaso lá e foi pra mim, que ainda naquela noite o Espírito Santo ia me visitar. Aí eu peguei, mas eu não imaginava que aquela visita seria tão forte daquela forma. Ali eu peguei, dobrei meu joelho na meia-noite. Eu, eu dormi, eu só dormia depois da meia-noite para mim orar, a meia-noite até 1 hora. Só que aí eu fiquei tão ansiosa, eu não consegui dormir. Aí quando foi ali para meia-noite, eu ouvi a palavra, eu louvei os hinos eu ouvi a palavra, ouvi o programa do missionário, né? O, o da Deus Amor. Quando foi meia-noite eu entrei em oração. Dobrei o joelho, entrei em oração. Aí quando foi na hora meia-noite e 59, eu não consegui levantar. Dobrei a oração e continuo orando e chorando. Aí quando foi 3 horas, o Espírito Santo de Deus me visitou. E o Espírito Santo de Deus me tomava tão forte naquela noite. Uma forma tremenda, diferente. E ali eu chorava, eu cantava, eu sorria, ia entrar naquela casa e, nossa, foi tremendo, foi forte, foi forte, foi forte, foi tremenda aquela maravilha. E aí foi quando eu orei até 6 horas da manhã. Aí quando foi no dia seguinte aí quando foi dia 17, né? No dia 17, foi na noite 16 para 17, 17 para 18. Eu só sei que foi no dia 17, 17 ali, louvado seja Deus. Só sei que quando ele chegou para trazer o papel para mim assinar, o Espírito Santo de Deus já tinha falado comigo e eu estava tão impactada com aquele momento que Deus estava falando comigo, né? Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus falou para mim na noite de 17 para 18, não, 16 para 17, na noite 17. Aí quando foi de manhã, né? Louvado do Espírito Santo, Deus já tinha falado comigo. Foi 17 de manhã que ele chegou lá com um papel para me assinar. E eu tinha, naquela noite, foi naquela noite, 17, ali. E ali ele pegou o papel, chegou, me pegou na minha mão, eu peguei aquele papel, eu levantei para cima e falei, orei. E falei assim, Deus, apresento tuas mãos esse casamento, porque esse casamento não foi o que eu escolhi, foi o Senhor. Quando eu estava lá no mundo das trevas, o Senhor falou que esse seria o pai dos meus filhos. Então eu não posso fazer mais nada, somente Senhor. Orei, apresentei falei assim, Deus, toma, dá nas tuas mãos. Aí eu peguei e entreguei o papel para ele, falei assim, um dia tu vai me agradecer por isso aqui, ó. E ele foi embora e eu fiquei de boa. E aí, quando foi a noite, aí quando foi, aí louvado seja Deus, grande é nosso Pai Todo-Poderoso. Aí quando foi a noite,
Eu, eu levantei à meia-noite para orar de novo, orei. Não consegui, louvado seja Deus, não consegui dormir. Eu orei da meia-noite até 8 horas da manhã, porque era o horário que era a audiência lá. De meia-noite até 8 horas da manhã, Deus me deu força, me deu palavra. Eu não conseguia orar, eu orava de voz, eu orava em silêncio, eu orava, mas o Espírito Santo de Deus não deixou eu levantar daquela oração. Não deixou eu levantar daquela oração. Ali naquela noite, da noite de 17 para 18, quando a gente foi dormir, os meninos começaram a ficar perturbados. Começou a ficar perturbado para dormir. Aí vão começar a chorar, começar a chorar. Mas o que esse menino tá vendo? Porque aí eu, de repente, eu falei assim, ô meu Deus, me mostra o que esse menino tá vendo. Aí de repente eu vi um homem por lá de fora da porta, que nem entrar pra dentro, não entrou, por lá de fora da porta. Um homem assim, meio claro, um homem branco, meio claro, não muito branco, meio baixo, de boa altura, meio careca, cabelo assim, né, meio careca. E, e ele fazia um gesto com as mãos assim, como se ele pudesse me pegar e esmagar tudo nos dedos, esmagaria e mordia todinho assim, ó. Aí o Senhor falou assim, tá vendo aí, minha serva? Aí sou um macumbeiro fortíssimo que pegou essa causa para destruir. E como ele não conseguiu, ele foi derrotado e por isso ele tá irado. E como ele não pode tocar, ele tá irado. Aí, aí eu peguei, levantei e eu estendi as mãos. Tu não conseguiu, Satanás não vai conseguir. E orei, repreendi aquele demônio, repreendi ele. Oh, repreendi ele. E aí todo mundo em paz. Aí quando foi aí que eu orei mesmo. Aí eu passei a noite todinha orando. Aí eu tinha ligado para a defensora de justiça, né? Que me atendeu aquele dia que do divórcio lá, do primeiro dia. Aí ela pegou, eu perguntei ela, né, se era obrigada eu ir, né? Eu disse, não, meu irmão, você não é obrigada a ir, não. Só se você realmente quiser ir. Aí você é obrigada a ir. Aí, não, é só se você realmente quiser ir assinar, mas ainda não é obrigada a ir, não. Você, vou não. Aí, Deus não permitiu, né? E ali, eu falei pra ela, né, que ele tinha marcado, né? Aí ela pegou, aí ela, dizendo, ela me falou pra mim que disse que, louvado seja Deus, que quando eu falei, quando foi o dia lá, ela falou assim, eu que vou pegar essa causa? Vou pegar, não. Aí passou essa causa pro outro colega, que ela disse que não ia mexer com essa causa mais não. Oh, Deus maravilhoso, aleluia, louvado seja Deus. E aí passou pro colega dela e explicou pro colega dela a situação que era aquele casamento, o que ela passou. E ele fez assim, eu também vou enfiar minha mão não, vou enfiar minha mão não, é isso que ele pegou. Jogou bem pra longe, botou bem difícil pra ele. Esse Jesus, Deus é poderoso, nós servimos um Deus vivo, todo poderoso. Nós servimos um Deus que dá justiça, que é juízo, que é advogado, é Ele que resolve o nosso problema. Ah, louvado seja Deus, grande é o nosso Pai Todo-Poderoso, aleluia, Deus, santo, santo é o Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, Senhor da glória. Louvado seja Deus, grande é o nosso Pai Todo-Poderoso, aleluia, Senhor. E ali, igreja amada, Deus não permitiu. E aí, quando ele me pôde usar ele e aquela amante, né, pra me atacar, eles usavam. Só que cada vez que eles usavam, eu apresentava para Deus. Deus está nas tuas mãos. Filha feita, está nas tuas mãos. Ó Senhor, tá vendo aí, Senhor? Aí eu passava mensagem para ela, falando para ela largar de maldade no coração, que Jesus era amor, que ela é vida, e dá vida para quem não tem vida, e que ela estava entrando em um casamento de uma serva de Deus, e que não era de uma crente, mas sim uma serva de Deus, e que ela estava entrando numa guerra, e que aquela guerra eu não ia perder ela, e que eu
tinha pagado preço pelo meu marido e eu entreguei de mão beijada para ela, que ela podia ficar com ele até o tempo que Deus permitisse, mas quando Deus não permitisse, ela não ia ficar com ele mais. E fui passando mensagem assim para ela, né? E eu não, de forma alguma, eu maltratei ela. Não. E falei do amor de Jesus para ela. E ali, louvado seja Deus, santo Deus, louvado seja Deus. Aí quando foi o dia de eu ganhar a minha criança, aí eu fui ganhar a criança. E ali eu liguei, eu tava, é, eu fui para o hospital, meu irmão levou eu para o hospital, e aí eu fiquei ali, eu liguei para ele demorou a ir, mas ele foi. E aí, foi do hospital, encaminhou para outro hospital. Aí quando eu tava no outro hospital, aí começou aquela dor, a dor não rompia. Aí ele passou o dia todo comigo lá, no dia que eu entrei no hospital, né, ele ficou o dia todo comigo. Aí ele deu assistência, aí quando eu internei ele foi embora e não voltou mais. E ali eu fiquei por ali, e a dor começava a vir e parava. Aí o médico pegou, aplicou um remédio lá pro menino, e nada de funcionar. E aí já passou de um dia pro outro, já passou, já foi pros 3 dias. E aí eu ali, né, sem saber, e confiante no Senhor. Louvado seja Deus. E aí, eles veio, aplicou outro remédio em mim, nada de dor. Nada, nada, nada de dor. Aí eu falei assim, já que essa criança não vai nascer, agora mesmo vai dormir. Eu deitei e fui dormir. Quando eu comecei a dormir, eu vi pisando do lado da minha cama, quando tivesse um enfermeiro chegando do meu lado. Abri meus olhos, e eu não vi ninguém. Aí, tornei a cochilar de novo, eu torno a pisar, falei assim, eu não vi ninguém. Eu assim, eu sei, né, Satanás, você tá aqui, né? Você tá achando que você vai matar? Você não vai matar não, Satanás. Eu sigo um Deus vivo. E levantei e orei o Salmo 91, repreendi aquele Satanás. Aí, de repente, a dor começou a vir. E foi rapidão eu ganhei esse neném. Aí, quando eu ganhei neném, tá de bem. Aí começou o sangramento forte. Começou aquele sangramento forte, foi derramando sangue, muito sangue. A nenenzinha nasceu sadiinha, abençoada. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Pai Todo-Poderoso. Nasceu sadiinha, abençoada. E ali, e o sangramento foi aumentando, aí de repente eu comecei a ver, minhas vistas começou azul, comecei a ver o telhado tudo azul, aquelas faniscos, chuvisco de azul, foi ficando azul, ficando azul, ficando azul. Aí aquele sangramento foi saindo forte, como eu tivesse, me fala, como eu tivesse tendo filho novamente, como eu tivesse fazendo aquela força para o menino nascer novamente, e vinha aquela força assim, como eu tivesse menino nascer novamente, e foi assim. Aí de repente tampou, o sangue coalhou que não passou mais e tampou. Aí minha barriga foi crescendo rapidão assim, e foi dando aquela dor na minha barriga. E eu falei com a minha filha, eu tô com dor, é só me ajuda, me socorre, chama o médico aí, me socorre, me ajuda aí. Eu tô com muita dor, eu não tô resistindo mais a essa dor. Aí ela correu lá, ainda bem que encontrou o médico já perto da porta, e o médico entrou. E chegou, enfiou a mão em mim e me examinou. E aí eu gritei, nossa, foi dor, muita dor. Nunca senti uma dor tão terrível igual essa dor. Foi dor. É aí que o sangue desceu. E aí ele aplicou remédio em mim, pediu pra mim ficar quietinha, deitadinha, quietinha ali. Louvado seja Deus. E aí eu fiquei deitadinha, quietinha ali, até foi passando. Aí foi melhorando. Aí de repente chegou uma mulher com a filha dela, chegada não, minha novinha. Então a mulher ficou sentadinha ali. A minha da o neném, chegou a neném, ela tava ali. Aí eu deitei, comecei a ouvir. Passei o hino da Lauriane, aquela hino mais conhecida, que tem uma gravação dela, Lauriane não, Ariane, gravado na beira do mar, aquele hino. Aí eu comecei a chorar, assim, na lágrima nos olhos, né, ouvindo aquele hino. Aí de repente ela falou assim, mulher, a mulher que tá com seu esposo
fez macumba para te matar nesse parto. Era para você e a criança morrer, não era para ninguém escapar. Mas como Deus precisa de você ainda nessa terra, muito ainda nessa terra, o Senhor te deu escape. O Senhor não permitiu, mas ela fez macumba para te matar nesse parto. Era você e a criança morrer. E aí eu falei assim, aí comecei a chorar. Chorar, chorar. Eu não sabia da minha vida, não conhecia aquela mulher, não tinha visto aquela mulher em lugar nenhum. Comecei a chorar. Só chorar, chorar. E ela falou assim, se ela pudesse dar um filho para ele, para retribuir a, essa criança aí, ela daria. Mas como ela não pode, e por isso ela irou. E se eu oro muito essa criança aí, porque ela tá muito irada com essa criança. Eu fui só chorar, porque ela não sabia da minha vida, ela não sabia de nada, né? E foi só chorar e agradecer a Deus. Aí, louvado seja Deus. Aí, quando eu fui dormir, aí o médico. Aí ela falou assim: você vai ver, o médico vai chegar aí e vai falar pra você, é realmente o que eu tô falando. Aí, de repente, o médico chegou e ele falou assim: e aí, tá tudo bem? Você tá bem agora? Eu tô. Ele falou assim: ontem eu tive medo de perder. Por um nadinha, nós tínhamos perdido. Falei assim, sério? Esse meu Deus, então Deus que cuida de mim. Então foi maravilha. Então, se você é um servo de Deus, se você busca a Deus, por que vai temer, vai temer as macumbarias, feitiçaria, não tem macumba forte que vai te atingir, não. Então tem só que agradecer a Deus, louvar a Deus, glorificar, ser fiel a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, recantaramanassurianda, aleluia, Deus tremendo, aleluia, Deus. Oripalacantaramanaya, Deus tremendo, Deus poderoso, aleluia, temer somente o Senhor, aleluia. Se você está passando por uma luta forte, se o vento está soprando no seu rosto, aleluia. Persevera, confia no Senhor, porque Ele é poderoso, aleluia. Grande é o nosso Pai Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, aleluia. Ele não vai te abandonar nesse momento, aleluia. Deus cuida de você e cuida dos seus, aleluia. Persevera, mesmo que as pessoas não queiram te ouvir, aleluia, aleluia, mas você fala o que Deus manda falar, aleluia, aleluia, aleluia. Grande Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória. E ali, né, passamos aquela frase e nós fomos embora, né? Recebemos alta, fomos embora. Aí foi seguindo a minha vida, né? Sozinha com as minhas crianças ali, né? A minha filha veio com saúde, muito lindinha, minha filha, muito lindinha, abençoada, graças a Deus. Aí quando nós chegou em casa, ela falou assim, a todos me falou assim, nossa, mãe, essa criança veio trazer alegria para nós. Nós estava tão triste, ela nos alegrou. Maravilha de Deus. E ali, louvado seja Deus. Aí confundiu, o Senhor falou assim para mim, minha serva, o seu esposo tá quase voltando, mas ainda não é hora. Amém. Já fiz a vontade de Deus. Aí a minha mãe, tinha ido lá, né, pra me buscar, porque eu tava sofrendo. Aí minha mãe falou, não, aí eu falei, Deus falou que não era pra mim vir agora. Aí eu falei, não, mãe, a senhora vai e depois eu vou. Eu vou, mãe. Aí eu peguei, aí saímos daquela, louvado seja Deus. Aí quando saímos daquela casa, pra ir pra outra casa. E aí ainda Deus não tinha mandado eu ir embora. Aí eu peguei, falei assim, falei com Deus, Deus, quando que é pra mim ir embora? Aí o Senhor falou que não preocupasse não, que na hora ele ia falar. Aí quando foi um dia, eu tive uma grande revelação do Senhor, em sonhos. Deus mostrava minha mãe vindo, indo lá, e, e pegou um pau, e arrumou pau nesse demônio, arrumou pau nesse demônio, o demônio tava querendo tava me atingindo, arrumou pau nesse demônio, que o demônio tava me atacando. E ela pegou o pau, arrumou o pau nesse demônio, macetou ele, macetou ele. Aí
o anjo pegou o braço dela e pegou o caminho pra casa. Só que o sol tava assim, baixo, quase entrando, mas ainda tava de fora. Aí de repente, os meus meninos começou a lutar contra aquele demônio. Lutando contra aquele demônio e aí mexendo, até os meus meninos venceu. Aí meus meninos pegou o caminho e veio embora pra Monte Alegre. Aí, aí aquele demônio veio pro meu lado. E eu dei um tapa tão forte na cara daquele demônio que arrancou o couro com carne e tudo do rosto. E ali ele foi derrotado. Aí quando ele me largou, ele foi derrotado, eu venci. Aí ele agarrou meu esposo. Agarrou ele. Uma hora ele tava por cima, outra hora ele tava por baixo. Uma hora ele tava por cima, outra hora ele tava por baixo. Até chegou uma hora que o meu esposo ficou por cima. Aí derrotou ele. Aí meu esposo ficou pra trás, né? Eu tinha vindo, né? No caso, na televisão, vim pra... Aí ficou pra trás, aí depois ele ia vir. Foi assim. Aí quando aí o senhor falou assim, ainda não é hora, mas a hora tá chegando. Falei, amém, persevera, continua orando. Aí, quando foi, só que aí quando louvado seja Deus, a minha mãe me ajudou muito, né? Me ajudou, foi meus pés e minhas mãos, me ajudou a cuidar da minha filhinha, dos meus filhos. A minha mãe já tava velhinha, né? Cansada, mas ela me ajudou, ela fez o que ela pôde, me abraçou, cuidou dessa criança. Nossa, minha mãe é uma benção. Você que tem sua mãe aí, você valoriza sua mãe. Mesmo que ela estiver velhinha, sem paciência. Cuida da sua mãe. Não abandona sua mãe, não. Abraça sua mãe. A feliz daquele que ainda tem sua mãe do seu lado, para orar por você, para te abraçar, para te abraçar nas horas mais difíceis, em todos os momentos da sua vida. Ali, agradeço a Deus pela minha mãe que Deus colocou na minha vida. Louvado seja Deus. Aí quando foi um dia, aí eu peguei, arrumei pra vir. Aí nós tínhamos que sair daquela casa para morar em outra casa. Enquanto chegasse o dia de Deus mandar eu ir embora, né? Aí, quando eu saí daquela casa ali, aí antes de eu sair daquela casa ali, aí eu saí ali pra fora no portão, olhando os crentes chegando pra igreja, né? Chegando pra igreja ali, do lado. E ali, quando aquele pastor, quando eu cheguei pra lá, ele chegou em mim e falou assim, irmã, nós estamos aqui, o que você precisar, nós estamos prontos para te ajudar. Tá bom. Aí, como daquela vez que ele revoltou contra mim, né? Proibiu os crentes lá falar comigo. E aí, louvado seja Deus. Aí, quando ele ficava no portão ali fora, aí ele via os crentes chegando. Mesmo que eles não falavam comigo, mas só de eu ver eles chegando, é que já me alegrava, né? Já me ajudava. E ali, aquele pastor vinha, quando ele vinha, ele falava comigo, alegre, né? Aí que desse dia pra cá ele ficou cara fechada. Pelo cara fechada, não falava mais comigo, e aí falava. Aí fica vindo de lá pra cá, pra igreja, porque o muro da igreja é o muro da casa. Aí, e o portão bem encostado no portão, da casa que eu morava. E aí um dia, vinha aquele pastor, de lá pra cá. Ele olhou pra mim com aquele sorriso alegre. E aí ele falou assim, irmã, vai ter vigília essa noite aqui na igreja, vem participar com nós. E eu falei assim, sério, irmão? Tá, irmão, vou sim. Amém. Eu falei assim, uai, o que foi que aconteceu? Aí eu fui alegre no coração. Aí, só que um dia, depois daquele dia, um Deus falou comigo assim, minha serva, o inimigo usou de pessoa, falou coisa para te entristecer, para te abater. Mas só que eu vou agir e vou mostrar para aquela pessoa que eu sou na sua vida. Só persevera, fica calado, mas eu vou agir. Eu falei, tá bom, amém, Senhor. Aí quando foi esse dia eu fui pra vigília.
Mas foi uma sapecada de fogo. O Espírito Santo de Deus batizou. Foi uma maravilha. Foi benção. E ali, quando foi o dia de eu mudar daquela casa, ele aproximou de mim e falou assim: irmã, o que você precisar, tiver precisando aí, eu tô pondo pra te ajudar. Se você tiver com água aí para o talão de água, o talão de energia, aí você fala aí que eu vou ajudar você a pagar. Eu falei, tá bom. Aí meu coração se alegrou. Por isso, irmão, se alguém levantar contra a sua vida, não tenha medo, não murmura, não reclama, não conta pra ninguém, fala somente pra Deus. Fala somente pra Deus. Se alguém te condenou, te acusou, te rejeitou, só entrega pra Deus. Porque Ele vai responder no seu lugar, Ele vai agir, Ele vai trabalhar. E eu tinha falado assim, Deus, eu sirvo um Deus, não sirvo? Ele também serve, não serve? Ele é pastor, não é? O Senhor vai mostrar para ele se realmente é isso que ele falou, Pai. Eu não sou enviado do diabo pecado para atrapalhar a vida dos outros, não, Deus. Ah, glória a Deus, aleluia, Deus, louvado seja Deus. E louvado seja Deus. E ali, glória a Deus, foi o Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E aquele pastor me ajudou. Ele me ajudou. Aleluia. Glória de Deus. Aí eu mudei daquela casa. Mudei daquela casa para outra casa. Aí lá fiquei 2 meses. Paguei o primeiro mês. E foi vencendo outro mês. Agora chegou um dia. Eu não tinha mais lenha, não tinha gás para cozinhar. Não tinha nem fogão. Ah, sim. Eu vou voltar lá atrás aí, quando eu, na outra casa onde eu mudar, quando meu gás acabou, não tinha gás, ali eu peguei, eu tinha ganhado neném, né, tinha 2 mesinhos, 2 meses, tinha 2 meses não, eu tava ainda de resguardo, ali eu peguei, louvado seja Deus, eu peguei faca, não foi nem facão, faca. E ali no quintal que nós morávamos, quando chovia, empoçava a água todinha, chega, alagava tudo. Aí eu pensei, eu vou fazer um fogo bem aqui no meio do quintal. Aí eu vou fazer um fogo bem aqui. Aí quando foi fazer o fogo, você tinha que fazer no alto, você vai indo embaixo, a água apagava tudo. Aí eu peguei, como eu vou fazer, meu Deus? Aí eu peguei, cavucando com faca, um buraquinho, pra fazer, botar uns pau pra fazer um fogão alto. Cavuquei com faca aí, eu não dava, botava os meninos pra me ajudar, abrir o buraco. Até abrir o buraco. E ali, quando eu consegui fazer o fogão, com tanta dificuldade, amassei o barro, mas Deus me amassou o barro, eu pegava o barro e colocava, que eu podia fazer muita força. Ali, fiz aquele, aquele fogão. Aí quando eu botei o fogo pegou embaixo nos pau, queimou, assim, oh meu Deus do céu. Aí eu arranjei o trem lá, tampei, aí parou de queimar. Aí, e agora, como que ia fazer? E a lenha? Aí meu irmão, que mexe com construção. Aí ele pegou, deu para trazer os pau da construção, sobra de obra lá, e levou para mim aquela lenha. E aí eu acendi o fogo lá. E aí um certo dia eu tô pelejando com fogo para pegar. Tinha chovido, tava molhado, meus filhos com fome. E eu também com fome. Aí eu pelejando pra acender o fogo, vou pegar e tá só fumaçando, fumaçando, fumaçando. Aí de repente subiu uma mulher lá no muro do fundo e falou assim: vocês apagam esse fogo aí, porque esse fogo tá me incomodando, essa fumaça. Meu marido é doente, não pode tomar essa fumaça. Aí eu tô explicando pra aquela senhora, e a senhora não entendia. Eu não entendi, ela ficou brigando lá em cima do muro, brigando. Aí meu filho tinha chegado com fome, tinha nada pra comer, eu ali pra ele com fogo pra acender. Ali, que meu filho levantou pra pegar aquela mulher.
E eu falei, não, meu filho, faça isso não. Nós já tá passando por muito difícil, vai fazer com ela, pegar essa véia aí depois vai dar problema pra nós. Eu grudei meu filho, puxa pra lá, eu puxo pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, Jesus me socorre. Aí aquela velha, eu peguei no céu. Aí eu falei, Deus, me socorre, Deus. Eu já falava pra a mãe assim, não, dona. Se você comprar, tava assim, não, dona, já tem 7 meses que eu não tenho gás. E eu tô cozinhando aqui porque não tem gás. Se você comprar o gás pra mim, eu pago esse fogo aqui. Não vou cozinhar mais aqui. E ela ficou brigando, continuou brigando, mesmo que arriscou pra pegar ela. E eu falei, não, 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 pega não. Eu garrei ele puxa pra lá, puxa pra cá. E eu peguei e gritei, falei assim, Deus, me socorre, Deus. Só sabe por que eu senti esse fogo aqui, Deus. Ai, Jesus. Deus é tremendo, aleluia, Deus. E aí, graças a Deus consegui. Quando foi um dia, eu fui na igreja, aí tô vendo uma mulher lá. Eu falei, essa mulher é conhecida. Essa mulher é conhecida, eu conheço essa mulher, mas eu não tô sabendo onde é essa mulher, não. Aí ela já via ela na igreja, às vezes lá na igreja lá. Aí, louvado seja Deus. Aí eu falei assim, o dia que eu for embora daqui, eu vou pedir perdão pra essa mulher pelo fogo que eu fiz aqui. Tá incomodando ela. Aí, quando eu passei pra ir pra casa do pastor, que ele pediu, mandou eu lá buscar uma ajuda, queria me dar uma ajuda. Eu fui lá buscar ajuda desse pastor. Aí quando eu ia voltando, passando pra cá, aí eu vi aquela mulher que eu vi lá na igreja. É, lá na igreja. Aí eu fui lá salvar ela, né? Ah, só que aí quando tô lá começando a rela, eu avistei. Ao pé de mexerica da onde eu, perto do fogão. Eu falei assim, meu Deus, essa mulher é a mulher que tá mandando eu apagar o fogo. Aí eu falei assim, dona. Aí eu lembrei, falei assim, dona, eu estou aqui pedindo você perdão